Olá, concurseiro, muito bem-vindo. Finalmente chegou a hora. Nossa Senhora, eu não sei quem é que está mais nervoso, se sou eu, se sou você. Eu sinceramente não sei também quem é que quer mais que você passe. Se sou eu ou se é você. Ah, professor, lógico que sou eu. Não sei. Não sei se é tão lógico assim não, sinceramente, porque professor, você não ganha nada comigo passando. Olha, você só diz isso porque você nunca recebeu de um aluno um abraço, um cumprimento dizendo, professor, obrigado, você foi importante na minha conquista. Ó, chega a emocionar, chega a ficar arrepiado, sinceramente. Então, eu gostaria, eu acredito, eu tenho fé de que você que está assistindo a minha aula aí hoje também vai poder, uma hora, né, chegar e dizer, professor, valeu, você fez parte aí desse momento. Ou então chegar e dizer, professor, ó, você não me ajudou em nada, tá? Mas obrigado mesmo assim, beleza. Pra mim, tá valendo, viu? Eu quero é você lá dentro, né? Porque, como diz aquele outro lá, concurso é igual sexo, né? Não importa a posição, o negócio é, pois é, isso mesmo, é estar lá dentro. O que nós vamos ver aqui hoje é as dicas relacionadas à legislação aplicada do MPU. Basicamente duas coisas, né? Melhor, três. Constituição Federal, Lei Complementar 75/93 e artigo 130-A da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 127, 128, 129, artigo 127, 128, 129, Lei Complementar 75/93 e o artigo 130-A, que vai tratar sobre o CNMP. Beleza, moçada? Eu hoje estava conversando aí com um dos alunos, algum desses alunos, né, que estão nos assistindo. Ele falou, professor, desde que eu comecei a assistir sua aula, eu carrego a Constituição Federal para onde eu vou, do artigo 127 ao artigo 130, eu leio todo dia. Bicho, maravilha! Você vai acertar tudo relacionado ao Ministério Público. Por quê? Porque a primeira parte, artigo 127 da Constituição Federal. Pô, pessoal, fundamental, né? Do que estamos falando no artigo 127 da Constituição Federal? O Ministério Público é instituição permanente, lembra disso? Soberania. Quando a Constituição diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, está dizendo, ó, eu, Constituição Federal, no exercício da soberania que me é concedido, estou afirmando que o MP é permanente. Portanto, em nenhum momento da história brasileira, na égide da Constituição, poderá existir uma lei, uma emenda ou qualquer coisa que venha diminuir, que venha extinguir, que venha extirpar o poder do Ministério Público. Quando a Constituição diz que é uma instituição permanente, moçada, é exercício de soberania. A CESP adora isso. Exercício de soberania. Legal? O que mais? O MP também é essencial ao Estado. Porém, essencial somente à função jurisdicional. Ana Maria, lembra do que é função jurisdicional? Lembra? Falei para você, você vai no juiz pedindo alguma coisa para ele e ele decide. O fato dele decidir, a apreciação que ele faz é uma função jurisdicional do Estado. O Estado tem várias funções, né? A função de legislar, a função de administrar, mas a função que nos importa para o MPU é a função de julgar. Perceba que o MPU, ele é uma instituição essencial, muito importante. Porém, a Constituição diz que a essencialidade dele está predominantemente na jurisdição. Então, é essencial a função jurisdicional. Questão de 2010. O MPU é essencial a todas as funções do Estado? Errado. Não a todas as funções. Somente a função jurisdicional. Beleza? E aí, o que mais? O que mais que a gente viu? Os objetivos do MP, né? Quais são os objetivos do MP? Então, vamos lá, três coisinhas.
defender a ordem jurídica, defender o regime democrático, defender a ordem jurídica, defender o regime democrático e defender os direitos sociais e individuais. Defender os direitos sociais e individuais, desde que estes sejam o quê? Indisponíveis. Maravilha, exatamente isso. Então, defender direitos sociais e individuais, desde que indisponíveis. Beleza, pessoal? Tenham isso em mente, artigo 127 da Constituição Federal, Ministério Público, instituição permanente, exercício de soberania, essencial à função judicial do Estado, voltada para a defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis, ok? Lhe recomendo também dar uma olhadinha lá no artigo 129, né? Que vai falar das atribuições. Particularmente, quero lhe lembrar a respeito do artigo 129, inciso 8º. Olha só o que diz o inciso 8º, ó. É atribuição do MP requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. Lembra que eu te falei a respeito disso na nossa aula? Que essa palavrinha requisitar é a responsável pela PEC 37. Lembra da PEC 37? A proposta de emenda constitucional 37, que tanto deu o que falar e tudo mais, que pretendia proibir o MP de investigar. Pessoal, assunto totalmente atual, é bem capaz que ele cobre algo a respeito. A ideia do inciso 8º do artigo 129. O MP requisita diligências. Essa palavrinha requisitar significa que o MP pede a diligência e pode ser que a autoridade policial faça ou não? Ou essa palavrinha requisitar significa o MP pede a diligência e o delegado, a autoridade policial, é obrigada a fornecer, a ir buscar as diligências? Bom, eu lhe disse na nossa aula que depende para quem você responde essa pergunta, né? Se for responder para um policial, você fala, não, a polícia não é obrigada a nada, a polícia investiga o que ela acha que deve ser investigado. Sim, mas o nosso concurso não é para a polícia, e sim para o MP. Então, o que você vai responder para o MP? Você vai dizer, o MP requisita as diligências. Requisitar significa obrigar. Significa eu peço e você me dá a diligência. E a pergunta é, se o MP pode mandar, pode ele mesmo fazer as investigações? Se você disser que não, você não vai entrar no MP. É ou não é? Então o que você tem que dizer? Você tem que dizer que sim. O MP, se ele pode mandar buscar investigações, pode ele mesmo buscar por conta própria. É ou não é? Essa palavra requisitar é a grande responsável pela PEC 37. Os policiais estavam querendo justamente dizer, seu papel é pedir as diligências e não fazer por conta própria. Você pede e a gente é que cuida. Não. Eu mando você fazer, e se eu mando você fazer, eu faço por conta própria. Então pode o MP investigar? Pode, com certeza. Legal, moçada? O que mais que nós temos que lembrar aí da nossa legislação? Olha só, no que tange ao conceito de Ministério Público, eu só quero te lembrar aqui de um caso. Lembra que eu contei para vocês que eu tinha um colega, né, que trabalhava num cartório, e aí chegou uma senhora lá para buscar informações, e aí chamaram o Ministério Público, chamaram o membro do MP, o membro do MP chegou lá, escutou a história da mulher, escutou, e ao final disse assim, senhora, fique tranquila, eu vou agir de acordo com o que manda a minha consciência. Essa é a ideia. O MP, o conceito do MP, passa pela ideia de liberdade funcional. O membro age
de acordo com a sua consciência. Portanto, em qual dos poderes se encaixa o Ministério Público? Hein, Ana Maria? Em qual dos poderes se encaixa o Ministério Público? Em nenhum. O Ministério Público não está no Poder Executivo, não está no Poder Legislativo e, apesar de ser essencial ao Poder Judiciário, também não está no Poder Judiciário. Ok? Aonde que ele está? Autônomo. É um poder só dele. O poder do MP. Sim, professor, mas ele faz o quê? Ele fiscaliza, ele investiga. O que que ele faz? Eu que estou te perguntando. Ele faz 3 coisas. Defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Então lembre-se disso, pessoal. Não se enquadra em nenhum poder, não está submetido a nenhum poder. Segunda coisa, atua com livre consciência. Beleza? E aí esse atuar com livre consciência me faz lembrar dos princípios. Nós vamos falar de 3 princípios arrolados no artigo 4º da Lei Complementar 75/93. 3 princípios: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Princípio da unidade. A manifestação de um equivale à manifestação do todo. Afinal de contas, é uma coisa só. Princípio da indivisibilidade. Primeira coisa, é decorrência da unidade, né? É decorrência. Agora, o que a CESP gosta muito de dizer, ó, essa frase aqui, ó. Podem os membros substituírem-se reciprocamente sem prejuízo do Ministério Comum. Então, a ideia é de que, na unidade, o que um diz equivale ao que todos dizem. Na ideia da indivisibilidade, esse um aqui está dizendo. Esse um tem que parar de falar para ir para outro lugar. Posso substituir por quem quiser. Porque, afinal de contas, não se divide. É uma coisa só. Toma cuidado com isso, pessoal. Hoje mesmo, conversando com os alunos, eu falei... Qual é o princípio que diz que a manifestação de um equivale à manifestação do todo? Unidade. Unidade. Qual é o princípio que diz que eu posso substituir membros sem prejuízo da função? Indivisibilidade. Beleza? Próximo princípio da autonomia funcional, ou da independência funcional, melhor dizendo. Pessoal, a independência funcional significa que o MP ele tem autonomia funcional, administrativa e financeira. Autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. A autonomia funcional administrativa, tranquilo, né? A ideia de que ele mesmo se regula, ele resolve a hora que quer contratar, resolve a hora que quer demitir, resolve a maneira certa de atuar. Então, o procurador da República lá resolve atuar num determinado caso de um jeito, um outro procurador atua de outro jeito. Independência. O mais interessante é a gente falar a respeito da autonomia financeira. Isso é mais interessante. Porque o que diz o artigo 23 da Lei Complementar 75/93? Artigo 23, preste atenção aqui na minha fala, ó. O MPU elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. O MPU vai elaborar a lei orçamentária. O MPU não vota a lei, moçada. O Ministério Público não é poder legislativo. Então, quem é que vota lei orçamentária?
Quem vota a lei orçamentária é o legislador. O MPU tem autonomia financeira para propor ao legislador a sua lei orçamentária. Não se esqueçam disso, ok? Pessoal, os vários ministérios públicos. Aqui nós vamos falar de duas coisas, né? Primeiro, o tratamento constitucional. A Constituição diz o seguinte, que o MP, enquanto instituição única, né, se divide para fins de especificação em matéria jurídica em MPU, Ministério Público da União, e MPE, Ministério Público dos Estados. O MPU, que é dividido em MPF, MPT, MPM e MPDFT. Lembra disso? Fácil, tranquilo, como se tivesse sido ontem, professor. Me lembro perfeitamente. Tá, então qual que é a ideia, pessoal? O MPU divide-se em, primeiro, Ministério Público Federal. Ministério Público Federal. Ministério Público Federal, que tem como chefe o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Lembra que Procurador-Geral da República não é cargo da carreira do MPF. Lembra disso, hein? O Procurador-Geral da República, ele é indicado. Lembra como? Ele é indicado entre brasileiros, integrantes da carreira, com mais de 35 anos. Lembra disso? Desde que o seu nome seja aprovado por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Então vamos lá, ó. MPU, primeiro, MPF, Ministério Público Federal. O sujeito no Ministério Público Federal, ele entra como procurador da República, passa a ser procurador regional da República, depois passa a ser subprocurador-geral da República. Essa é a carreira. Esses três cargos é que formam a carreira do MPF. Beleza? O MPT, Procurador-Geral do Trabalho. O sujeito entra como procurador do trabalho, procurador regional do trabalho, subprocurador-geral do trabalho. Bom, MPM, Ministério Público Militar, MPDFT, não esquece que o DFT, o sujeito entra como promotor de justiça adjunto e se torna depois promotor de justiça, né? Pessoal, toma conta pelo seguinte, não existe entre os ramos diferenças funcionais. O que existe sim é diferenças com relação à matéria que cada um trabalha. Portanto, apesar do MP ser uma coisa só, para cada ramo destes MPs, eu terei um concurso público próprio, sendo vedada a transferência de um ramo para o outro. Então, o sujeito entrou como procurador da República, não vai passar a ser procurador do trabalho. Outra coisa, com relação à competência de cada um destes ramos, né? Toma cuidado com isso também. Na verdade, é bem simples, né? A gente fala do Ministério Público Federal, nós estamos falando de causas relativas a bens federais, a direitos e deveres de instituições federais, né? Quando a gente fala do Ministério Público do Trabalho, a mesma coisa, só que agora tudo relacionado ou decorrente de relações do trabalho. MPM, relações militares. E MPDFT, assuntos do Distrito Federal e territórios. Beleza? Tranquilo? Bom, quero lembrar com você também lá do artigo 128, parágrafo 1º,
tema também, né, bastante recorrente aí nas provas, que é a forma de nomeação e destituição do PGR, Procurador-Geral da República. Acabamos de falar a forma de nomeação, né? Então, olha lá, ó, artigo 128, parágrafo 1º. Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação pelo seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal, para mandato de 2 anos permitida a recondução. A destituição também requer que o sujeito seja destituído depois de prévia aprovação pelo Senado Federal. Então a ideia é de que para entrar, indicação do presidente, aprovação da maioria absoluta do Senado. Para sair, a aprovação também da maioria absoluta do Senado. Beleza? E quando o sujeito quer entrar na carreira, pessoal, o ingresso na carreira de membro, como é que acontece, hein? Bom, concurso público de provas e títulos, toma conta disso. Concurso público, de provas e títulos. A ideia de que você tem que ser bacharel em direito, ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica devidamente comprovada, ok? A vitaliciedade alcança-se após 2 anos. Vitaliciedade que é uma garantia junto com também a inamovibilidade. Maravilha, moçada. A vitaliciedade, garantia de que eu só perco o cargo por sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade, a garantia de que não serei removido do local onde estou lotado. Percebam, se eu sofrer uma promoção, eu posso desistir da promoção só para não sair de onde eu estou? Posso. Posso abdicar de ser promovido? Posso. E vamos dizer que eu seja promovido, já estou lá trabalhando, lá em Curitiba. Eu posso renunciar e querer voltar para onde eu estava? Posso. Desde que, nesse caso, haja cargo vago. Então, pessoal, ó, garantias. Inamovibilidade e vitaliciedade. Legal? O que mais que eu quero falar com vocês? Ó, acabamos de falar então das garantias, né? Vamos falar então um pouco das prerrogativas. Prerrogativas que podem ser institucionais e processuais, né? As institucionais são muito fáceis. Então, portar arma, usar vestes talares, né? A beca preta que vai até o talos, o calcanhar do cidadão. A carteira de identidade funcional, né? O assento, lembra disso, ó? Sentar-se sempre à direita de quem preside a sessão, né? Coisa bem cristã, assim, sentar-se à direita, né? Prerrogativas. Mas a prerrogativa que vai cair para você de verdade é a prerrogativa processual com relação a julgamentos. Então vamos lá. O PGR será julgado em crime comum perante o STF. O PGR será julgado por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Tranquilo? Pessoal, percebam que o único cargo que a gente faz essa diferença, crime de responsabilidade, crime comum, é o do PGR. Para todos os outros, eu não tenho essa divisão. Então vamos lá. PGR, crime comum, STF. PGR, crime de responsabilidade, Senado. Membros do MPU que atuam perante tribunais, portanto, em segundo grau de jurisdição. Membro do MPU que atua perante um tribunal, segundo grau de jurisdição. Perdão. Aonde esse membro será processado? Pessoal, tanto faz se é crime comum ou se é crime de responsabilidade. Ele será processado perante o
STJ. Cuida, hein? Então, PGR, crime comum, STF. PGR, crime de responsabilidade, Senado. Membro do MPU que atua perante tribunal. Crime comum, STJ. Crime de responsabilidade, STJ também. Agora, o terceiro, que é o mais difícil do concurseiro lembrar. O membro do MPU que atua na primeira instância. Atua na primeira instância, perante juízes do trabalho, perante juízes federais. Esse sujeito será responsabilizado, processado e julgado, né? No crime comum, perante o Tribunal Regional Federal da região dele. E no crime de responsabilidade, também perante o Tribunal Regional Federal. Recapitulando, eu tenho uma sensação, a bola de cristal está dizendo que essa questão é bem provável que caia, hein? Prerrogativa processual, PGR, crime comum, STF, PGR, crime de responsabilidade, Senado. Membro do MPU que atua perante tribunais, tanto comum quanto de responsabilidade, STJ. Membro do MPU que atua na primeira instância. Membro do MPU que atua perante a primeira instância, TRF. Só que aí tem uma diferença, né? Tem uma exceção. Quando é que o membro do MPU da primeira instância não vai para o TRF? Quando ele comete um delito eleitoral. Toma cuidado com isso, moçada. Se ele cometer delito eleitoral, ele será julgado perante a Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, e não Tribunal Regional Federal. Toma cuidado com isso, pessoal. Então, olha lá, hein? Membro do MPU que atua perante a primeira instância. Crime comum, TRF. Crime de responsabilidade, TRF. Crime eleitoral, Justiça Eleitoral. Então, juízes eleitorais, tribunais regionais eleitorais. Tranquilo? Toma cuidado, hein? É a única exceção. Beleza? Para fechar o artigo 130A, composição do CNMP. Vamos lá? Vamos ver se já decoramos, então? Vamos lá, ó. Procurador-Geral da República, 4 membros do MPU, 3 membros do MPE, 2 juízes, 2 advogados e 2 cidadãos. Decorou isso aí? Então vem de novo comigo. CNMP, composição. PGR, 4 do MPU, 3 do MPE, 2 juízes, 2 cidadãos e 2 advogados. Esses 4 do MPU, cada um de um ramo, né? O MPE, cada um de um indicado, né, pelo Estado. Os 2 juízes indicados pelo STF. Os 2 cidadãos, um indicado pela Câmara, outro pelo Senado. E, finalmente, os 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Pergunta. Os membros indicados pelo Conselho Federal. O conselheiro, o presidente da OAB, aquele responsável pelos tratos do assunto relacionado à instituição da OAB, o presidente do Conselho Federal. Esse cara, ele indica, ele participa também do conselho do CNMP? Não, esse cara não participa. Toma cuidado, hein? O presidente do Conselho Federal da Ordem, ele vai oficiar junto ao CNMP, mas ele não integra o CNMP. Ok, moçada? Pessoal, são dicas de última hora.
você sabe que nós trabalhamos bem essa matéria, tivemos tempo para esmiuçar esses detalhes. Nesse momento, eu quero só te dizer o seguinte: calma, tranquilidade. Eu sei que é impossível ficar com calma. Professor, então o que você está falando? A ideia é a seguinte: já se prepare para os percalços que você vai encontrar lá na prova. Então já se prepare emocionalmente para o cara que vai estar batucando do lado. Já se prepare emocionalmente para o fulano que vai fazer piquenique no dia da prova, né? Leva até frango para comer no dia da prova. Já se prepare emocionalmente para isso. Preparado, isso não vai te surpreender na hora, não vai te tirar do trilho, ok? Pessoal, em nome do Aprova, em nome de todos que trabalham aqui para fazer essa aula chegar aí na sua casa com qualidade, eu lhe desejo muito boa sorte, toda a sorte do mundo. Amanhã, peça a Deus para que Ele possa lhe permitir colocar na prova aquilo que você já sabe. Beleza? Boa sorte, bons estudos, boa prova, um abraço e até a próxima.